Olá, nós vamos conversar hoje sobre a vigilância epidemiológica, começando com um tema bastante atual, que é o coronavírus. No começo de fevereiro de 2020, nós tínhamos várias questões a ser respondida, como qual o modo de transmissão, que estava bastante claro já que era por transmissão respiratória, qual era o R0, qual o período de transmissibilidade do vírus e se haviam casos assintomáticos ou pouco sintomáticos. Hoje em dia, nós temos já reiterada a informação de que a transmissão é respiratória por gotículas de Flig e também por aerosóis, onde os vírus estão contidos no ar, que se depositam em superfícies e que nós podemos entrar em contato através dos objetos. O R0 ele gira em torno de 2,5 a 3,5, embora nós possamos encontrar algumas publicações com números menores ou maiores. Nós vamos conversar mais para frente um pouco. O período de transmissibilidade ele é relativamente longo, ele acontece nos 2 últimos dias de incubação, que é aquele período entre a pessoa entrar em contato, se infectar e vir a desenvolver sinais e sintomas, e esse período de incubação gira em torno de 4,5 a 5,1 dias, e a grande maioria das pessoas vão desenvolver sintomas em torno do 11º dia, variando aí entre 8 e 15 dias. Também sabemos que 80% dos casos, em média, são de casos assintomáticos ou oligossintomáticos. Nós conhecemos algum evento similar a esse no presente século, no século 21? Talvez vocês não conheçam, agora devem estar ouvindo falar mais, né, que é a síndrome respiratória aguda, ou a SARS, que foi a primeira pandemia do século 21, que começou em novembro de 2002 e foi durante todo o ano de 2003, que começou na cidade de Guangdong, na China, sendo depois espalhada para várias regiões asiáticas, e a Organização Mundial de Saúde, em cima de notícias, ela lançou um alerta global mundial sobre o ocorrido. Em 14 de março, um médico, em um congresso no Canadá, ele adoeceu e transmitiu para as várias pessoas que estavam no evento. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta no dia 15 de março, aumentou o alerta global. Em 27 de março, ela fez uma recomendação de que viagens internacionais deveriam ser repensadas, e em 2 de abril ela reforçou isso em cima de viagens não essenciais para Hong Kong e Guangdong, na província da China. O R0 dessa SARS, ele variou entre 1 e 2,7 neste número, né? Quer dizer, maior que 1 já indica que é uma epidemia, né? Houve transmissão sustentada dessa infecção, transmissão sustentada é quando ela é comunitária, né? Não é só a partir de casos que são detectados num determinado lugar de pessoas viajantes. Essa transmissão foi sustentada na China, em Singapura, Canadá, Estados Unidos, Filipinas e Vietnã. O número total de casos no mundo, ele se encerrou em torno de 8 mil casos, com 774 mortes, com uma letalidade próxima a 10, e esses países em vermelho são os citados anteriormente como que tiveram transmissão sustentada, ou outros só casos importados.
Esse mamífero, pequeno mamífero, é a civeta, que foi identificada como possível reservatório, né, da onde as pessoas podem ter se infectado. Hoje nós sabemos que existe venda desse animal também nos mercados chineses, né? E um pouco depois, no ano de 2003, houve o reaparecimento de outro vírus, agora não coronavírus, mas influenza, que era o influenza aviário, o AH5N1, que já tinha sido identificado em 1996, também em Hong Kong, num primeiro surto. Em 2003, ele reapareceu no Vietnã, e em 2004, na Tailândia. Aqui vocês podem ver o mercado chinês, né, onde vários animais estão para venda, abatidos, e também sabemos que existem animais vivos na feira que as pessoas preferem que sejam abatidos na hora da compra. E esse vírus, que é um vírus influenza, ele é de alta patogenicidade, que é a capacidade do agente etiológico causar sinais e sintomas, e de alta virulência, que é a capacidade de causar sinais e sintomas graves. Por sorte, existe uma baixa transmissibilidade entre humanos, e os casos que existem são relatados em pessoas familiares de convívio íntimo. Então, a transmissão do H5N1, ele se mantém entre aves domésticas e silvestres, e com esses casos humanos eventuais. Isso é bom, né? Deve ser mantido assim, porque a letalidade é diferente do SARS, que desapareceu. O H5N1 continua circulando em vários países, vocês podem ver aqui, países da Ásia, países da África, enfim. E ele tem essa letalidade muito alta, e ocorrência nesses países, mas ainda não existe transmissão sustentada. Volta e meia nós ouvimos notícias de que foram mortos todas as aves de um plantel, porque as aves estavam apresentando essa gripe aviária, no sentido de conter a transmissão para mais humanos e ela dar o salto entre as espécies e passar a ser um vírus que se mantém entre humanos. Vamos falar um pouco agora sobre o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento que os países devem se basear para estarem tomando medidas necessárias do ponto de vista da saúde pública. Em 1951, os Estados-membros da organização, os signatários da Organização Mundial de Saúde, começaram a adotar regulações sanitárias internacionais. Não que isso não acontecesse antes, mas não sobre a égide da OMS, que é mais recente também. Ele foi substituído algumas vezes, esse Regulamento Sanitário Internacional, em 1973 e 1981, e na época da SARS, de 2003, ainda estava valendo esse de 1981. Diante desse cenário, dessas ocorrências que nós falamos agora há pouco, foi feita uma modificação desse regulamento em 2005, que foi aprovado e entrado em vigor em 2007. Passou a ser de notificação compulsória, ao invés de uma lista pequena, como existia antes, como cólera, febre amarela e peste, se utilizado um algoritmo para verificação de eventos. Esse novo Regulamento Sanitário Internacional, ele prevê uma lista mínima, que inclui a poliomielite, que está quase eliminada do mundo,
a SARS, que é aquela de 2003, influenza por qualquer novo tipo viral e a varíola. Também prevê que os países precisam ter capacidades mínimas de dar respostas às emergências em saúde pública. Isso implica em ter laboratórios para se fazer exames de biologia molecular, de sorologia e outras investigações, e também os governos deixam de ser as únicas fontes a notificarem a comunidade internacional. Existem outras maneiras de serem identificados agravos e eventos que nós poderemos ver mais para frente. Os eventos que devem ser notificados estão listados aqui. Então, eventos de grande repercussão que exigem uma ação imediata, surtos de doenças que tenham potencial epidêmico, então o coronavírus, Covid-19, ele responde a esses dois requisitos, uma contaminação de ambiente com potencial de propagação. Aqui se diz mais respeito a acidentes ambientais. Esse regulamento sanitário internacional, ele não é somente para doenças infecciosas, eventos inusitados ou imprevistos, eventos que tenham doenças que tenham elevada morbidade e mortalidade, diferente do habitual, que tem importância internacional, que pode se propagar e que ameace restrição ao comércio e ao tráfico de pessoas, a viagem de pessoas. Esse algoritmo, então, novamente, tem essa lista que se mantém, tem outras doenças que devem seguir um algoritmo para se avaliar se ela vai ser de notificação compulsória a nível local, estadual, nacional ou internacional, e sendo um evento que pode ser notificado à Organização Mundial de Saúde. Esse fluxograma, esse algoritmo, enfim, você vai respondendo sim e não para saber em que nível de emergência que esse agravo, essa doença está. O primeiro episódio após esse regulamento sanitário internacional foi a gripe suína, a H1N1, que aconteceu em 2009, que teve seu início em março de 2009, onde foi visto um aumento de frequência de insuficiência respiratória aguda no México, e depois, em abril, foi confirmado 2 casos com as mesmas características em 2 crianças na Califórnia, e foi identificado que era o H1N1. A notificação ocorreu para a OPAS nesse mesmo mês, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela fez um alerta mundial, e no final do mês houve declaração de emergência em saúde pública de interesse internacional. Esse agente, esse vírus de influenza, ele era um mutante que ele teria na sequência genômica vírus da influenza humana, partes aviários e partes suínos. E em maio de 2009 até junho, houve rápida disseminação para todos os continentes e vários países. O Brasil teve os primeiros casos em maio. Em 2010 já havia registro em 2007 países e territórios. A outra infecção que ocorreu, que foi de interesse, evento de interesse internacional, foi a infecção pelo Zika vírus, que já acontecia na Ásia também, e veio acontecer depois na América do Sul, e primeiro na América Central, depois na América do Sul. E em 29 de março de 2015, o Brasil notifica a Organização Mundial de Saúde uma doença caracterizada por rush cutâneo em estados do Nordeste. Bem, uma doença com rush no Brasil, né, você pode pensar em muitas coisas, principalmente em dengue.
Só que foram feitas investigações laboratoriais testando para chikungunya, que já tinha chegado aqui, rubéola, que é uma doença que estava, na realidade está, em eliminação no continente americano, parvovírus B19 e enterovírus. 13% só desses casos deram positiva para dengue. Nesse momento, nós não investigávamos Zika porque ela não tinha entrado ainda no território nacional. Foi identificado Zika posteriormente como agente etiológico, foram através de testes sorológicos, de PCR, e foi começada a ser observada uma associação entre o vírus Zika com microcefalia e outras desordens neurológicas, como Guillain-Barré. Em começo de fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde declara uma recente associação entre microcefalia e desordens neurológicas como uma emergência em saúde pública a nível internacional. Ocorre que esse fato foi circunscrito num tempo e essa infecção ela veio num declínio crescente e a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da emergência, embora o Brasil tenha ficado com um contingente de várias crianças com problemas decorrentes da microcefalia que exigem um atendimento especializado nos serviços de saúde. No estado de São Paulo, isso teve uma expressão bastante pequena, e durante o período da epidemia, o estado de São Paulo foi pouco acometido, foi mais a região nordeste, seguida da centro-oeste, e nós tivemos 58 casos de microcefalia associados a Zika vírus no estado. Posteriormente, o Brasil já teve que enfrentar outros vírus emergentes, né? Chikungunya, Zika, Maiaro e Nilo ocidental, esses dois últimos mais esparsamente, né? Mas nós tivemos que enfrentar uma grande epidemia de febre amarela que expandiu para além dos locais que ela ocorria habitualmente, sendo que na década de 2008, 2009, na década de 2000, ela já havia alcançado áreas que não havia ocorrência anteriormente, como a região sul, o estado de São Paulo, sudeste e sul também, né, no Paraná e Santa Catarina. E mais recentemente houve a reintrodução do sarampo no Brasil por causa das baixas coberturas vacinais, da desestruturação dos serviços e também da heterogeneidade entre as coberturas vacinais nos vários locais. Nós estávamos numa fase de eliminação, há alguns anos que a gente não tinha nem sarampo nem rubéola no Brasil e nas Américas, e fomos aí surpreendidos, enfim, de certa forma, né, com a reintrodução do sarampo no Brasil. Eu venho falando, né, dessas doenças, e a vigilância epidemiológica sempre vai acompanhando esse percurso, porque ela detecta esses acontecimentos, ela começa a investigar, fazer investigação, a notificar esses casos, a contabilizar esses casos, a avaliar esses casos, a propor medidas de prevenção, de controle, depois ela verifica se essas medidas de prevenção e controle estão dando resultado ou não, se precisa mudar de rota, enfim. Isso aconteceu também com hepatite A no município de São Paulo, nesses 2 anos, 2017 e 2018. É um grande laboratório privado do município de São Paulo, ele notificou a Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal, da ocorrência de casos em adultos de hepatite A. E nós sabemos que normalmente
habitualmente, quando uma região é de alta endemicidade, circula muito entre crianças abaixo de 10, 5 anos. A região sudeste, a região do Brasil como um todo, quando nós formos falar de hepatites virais, nós vamos ver que o Brasil se transformou, enfim, num local de baixa e média endemicidade para hepatite A, né? Então, essa acaba deslocando para faixas etárias mais velhas. Mas o que aconteceu foi que em 2016, 12,5% dos casos tinham idade entre 18 e 39 anos, o restante todo em faixas etárias menores ou eventualmente maiores. Em 2017, esse porcentagem foi para 80% e em 2018 um pouco menor, porque já começaram a ser tomadas medidas enfim, para tentar controlar. E na investigação epidemiológica se observou que houve descrição de práticas sexuais implicadas na aquisição, em 41%, em 32%, antes não documentada. Do que se sabe? Sempre se soube, né? A hepatite A é transmissão fecal oral, então ela está ligada a condições de saneamento mais precárias e as coleções de água, enfim, o saneamento muito interligado, frutas e verduras contaminadas também pela água. Continuando a investigação, foi visto que a grande maioria das pessoas eram homens, além de estar na faixa etária jovem, eram de homens, e fazendo uma investigação mais aprofundada, foi identificada que a transmissão se deu por forma sexual, por práticas, agora ao invés de fecal oral, oro, dígito, fecal, né? Então, as pessoas com práticas que incluíam dígito, a língua, enfim, tinham contato com o ânus de outra pessoa e poderiam nessa prática estarem se infectando, né? A partir daí foi para essa população que tem práticas sexuais desta natureza, foi indicada e o município de São Paulo, com a concordância da Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde, passou a disponibilizar a vacina para hepatite A, que até então, e desde 2014, entrou no calendário infantil. Então, essas pessoas também foram contempladas com a vacina para hepatite A. E a vigilância epidemiológica, nós vamos conceituar aqui um pouco, resgatar o que a gente já vem conversando, como que ela funciona, quais são as doenças de notificação compulsória e como é que a gente faz para elegê-las. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ele foi criado desde 1975, depois de uma grande epidemia que ocorreu na primeira metade da década de 70, e depois ela foi mais bem estruturada com a Constituição de 88 e a criação do Sistema Único de Saúde. Então, todos nós fazemos parte desse sistema, quer a gente esteja trabalhando numa secretaria municipal, numa UBS, num ambulatório, num serviço de urgência, no hospital, no laboratório. O nível estadual, ele está representado, coordenando esse contingente de pessoas e serviços através do Centro de Vigilância Epidemiológica e também dos laboratórios centrais de saúde pública. Aqui o nosso laboratório central de saúde pública é o Instituto Adolfo Lutz, e no nível federal nós temos a
a Secretaria de Vigilância em Saúde, eu acho que vocês têm ouvido mais recentemente sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde, que até há pouco tempo, quando haviam as coletivas do Ministério da Saúde, estavam sempre o ministro e o secretário de Vigilância em Saúde. A Fiocruz, que é o Laboratório Nacional de Saúde Pública, que tem vários. A Fiocruz não existe só no Rio, existem outras também em outros estados, mas a Fiocruz a gente tem ouvido por conta das pesquisas que tem feito na área do coronavírus, também da produção de testes, e a Anvisa que libera a questão dos testes e exames sorológicos, enfim. E também a Anvisa, tradicionalmente, é responsável pela regulação dos serviços, processos e serviços, né, e produtos também, da área vinculada à saúde. Vou deixar vocês lerem essa definição, que está citada na Lei 8080 de 1990, né? Mas é o que eu falei anteriormente, né? Você observa novas ocorrências, novos casos, você faz investigação epidemiológica, você vai contabilizando esses casos, vai descrevendo esses casos, vai descrevendo quanto a pessoas, lugar e tempo. Então, a vigilância epidemiológica trabalha com a epidemiologia descritiva, à medida que ela vê quem está adoecendo, aonde está adoecendo, e geograficamente também no tempo, né? Você, em vista disso, você vai tentando intervir, vai propondo medidas de controle e prevenção e vai avaliando isso o tempo inteiro para manter ou redirecionar as medidas, né? Quais são os objetivos da vigilância epidemiológica? São esses listados aqui: controlar a cadeia de transmissão, detectar as epidemias, os surtos, acompanhar o comportamento e as outras coisas que eu falei, né? Além de avaliar essas medidas de prevenção, enfim, até chegar, se possível, na erradicação, você também procura aprofundar os conhecimentos sobre as doenças e levantar hipóteses para serem investigadas através de estudos epidemiológicos, agora não mais descritivos, que só a vigilância epidemiológica faz, mas através de estudos analíticos. Por exemplo, a Zika, houve essa observação de que existia maior ocorrência de microcefalia nas regiões onde estavam ocorrendo casos de Zika, no Nordeste. Só que depois a universidade que foi fazer um estudo de casos controle para mostrar uma associação forte entre esses dois episódios, né? Microcefalia e a circulação de Zika. Né? Quem são as doenças de notificação compulsória? Eu preciso fazer um elenco no meu país, enfim, no meu estado, para escolher quem serão essas doenças. Então, os critérios para inclusão, ele obedece a esses listados aí, a magnitude da doença, o potencial de disseminação, a gravidade da doença, a existência de medidas de prevenção, a transcendência da doença, que nós já vamos falar a respeito, e a existência de acordos internacionais. A magnitude da doença a gente avalia em cima da incidência, que é o número de casos novos daquela doença naquele tempo e lugar, a prevalência, o número de casos novos e antigos, e a mortalidade, que é o número de pessoas que morreram daquela infecção, daquela doença, sobre a população exposta daquela região. Temos vários exemplos aí importantes, a dengue na nossa meio, a febre amarela,
O outro critério é o potencial de disseminação. Isso está muito ligado com esse famoso R0 agora, né, que é o número básico de reprodução, que é o quanto uma infecção produz em média, quanto um indivíduo infectado infecta outros indivíduos ao seu redor, né? Isso vai depender muito da estrutura do vírus, primeiro, né? Da infectividade do vírus, dos elementos da estrutura epidemiológica, né? Se é mais complexa, menos complexa, tem vetores, tem reservatórios, né? E do modo de transmissão também. Se é respiratória, que é muito fácil, basta você falar para poder estar transmitindo. Se é sanguínea, então já é um pouco mais difícil, porque você precisa receber transfusão sanguínea ou utilizar drogas injetáveis ou outras formas de entrar em contato com o sangue, através de alimentos, que também pode vir a ser fácil, né, dependendo se existe uma rede de água contaminada ou não, se é uma coisa mais localizada, e a questão dos vetores aí, que pode entrar na cadeia de transmissão. Esse R0, né? Falando mais um pouco dele, e lembrando de novo do coronavírus, né? Então, a duração da transmissibilidade desse agente etiológico no organismo de uma pessoa, ela é importante nesse R0, porque o tempo inteiro que a pessoa está transmitindo, ela está passando para casos seguintes. O número de pessoas que ela tem contato também é importante. Então, se todas as pessoas são imunes e a gente não tem uma vacina e a infectividade do vírus é alta, eu vou começar a transmitir bastante, né? Então, essa duração da transmissibilidade, nós já falamos que é o final do período de incubação e toda a fase clínica. O número de contatos vai depender desse distanciamento social ou lockdown, o tempo, né, que eu estou em contato e da infectividade do vírus também, né? Então, nós temos vários R0 de várias infecções aqui, por exemplo, a influenza sazonal, essa que nós recebemos vacina todo ano, pode ir de 0,9 a 2,1. A SARS lá de 2003, 2002, 2003 foi de 1 a 2,7, o Ebola também alto, e o nosso aqui. Agora, por exemplo, o sarampo tem uma R0 altíssima, e lembrando que o R0 ele é contado no início da infecção, né? No início da ocorrência daquela infecção naquele local, né? Então, o sarampo, se ele pega uma população completamente suscetível, é muito alto, mas geralmente ele acaba eclodindo em lugares que tem um pouco de já uma certa cobertura vacinal, e então ele não chega nesse número tão alto, né? Voltando aos critérios, a gravidade da doença também é importante para eu eleger uma doença sobre notificação compulsória. Então, a mortalidade e a letalidade é importante. Então, mortalidade nós já definimos, a letalidade seria o número de óbitos sobre as pessoas com aquela doença. Então, a raiva praticamente é de 100%, a febre amarela é alta também, não nesses patamares, lógico, e a doença meningocócica também. Essa outro critério, existência de medidas de controle eficazes, nem sempre, né, é possível. Para as doenças imunopreveníveis, isso é muito claro que a gente consegue uma efetividade muito grande em termos populacionais. Mas para outras doenças, como o que está acontecendo agora, com o coronavírus é difícil, né? Porque com SARS-CoV-2, porque a única medida eficaz é o lockdown, né? Nós estamos ainda nessa fase de distanciamento social.
E a transcendência, que é outro critério, ele tem muito a ver com um conjunto de características, tanto do ponto de vista clínico, quanto epidemiológico, quanto outras, como relevância social e relevância econômica, que faz com que a doença tenha uma maior ou uma menor transcendência. Eu acho que o coronavírus, ele de longe é a doença que teve mais transcendência nesse século, na metade do século passado, a AIDS, né? E na primeira metade do século passado, acho que talvez a gripe espanhola, né? Aqui de novo, né, o nosso Covid-19. E essa é a nossa lista de doenças de notificação compulsória nacional, onde eu devo notificar em menos de 24 horas uma série de situações. Em algumas, eu tenho uma medida muito rápida e imediata para fazer, por exemplo, doença meningocócica e a doença por hemófilos, porque eu preciso fazer uma investigação epidemiológica na casa, na creche, na escola de um caso, porque eu tenho que prescrever, primeiro examinar, para ver se não tem casos secundários, depois prescrever rifampicina para eliminar o estado de portador dessas pessoas. Por exemplo, sarampo e rubéola, agora está mais comprometido, mas quando a gente estava na fase de eliminação, tínhamos eliminado, na realidade, um caso de sarampo precisava imediatamente você fazer uma investigação, fazer um rastreamento de quem não tinha a vacina contra sarampo e vacinar os contatos, enfim, né? Eventos adversos ou óbitos pós-vacinação, sempre, né? Febre amarela, pelas questões que a gente passou recentemente, né? E esse evento de saúde internacional. A gente vai descrever, vai definir, quer dizer, mas de certa forma nós já definimos anteriormente que é um evento que constitui um potencial ameaça à saúde pública, como um surto, uma epidemia, um agravo com uma causa desconhecida, como foi o aumento da microcefalia, uma alteração de um padrão de uma doença que eu já conheço, ou uma epidemia entre animais, ou algum acidente ou desastre, como foi Mariana e Brumadinho. Outras doenças eu tenho notificação semanal, então aqui nós temos a sífilis, nós vamos falar mais outra aula, o HIV também, as leishmanioses, hepatites virais e assim por diante. Eu vou falar um pouco sobre a operacionalização. Já elegemos as doenças, vamos falar um pouco sobre a operacionalização desse sistema de vigilância epidemiológica nos níveis dele. Então, eu vou falar bastante sobre detecção em caso de notificação, depois eu vou passar mais rapidamente para a investigação epidemiológica, recomendação das medidas, a consolidação das informações, a análise, a avaliação e a divulgação dessas informações. Então, vamos pensar nesse caso. Esse menino aqui, parece ter uns 10 anos, 12 anos, ele está com exantema, né? Exantema são essas manchas vermelhas que ele tem no tórax, no membro, no rosto, né? Então, isso são sinais. Aí nós vamos ver sintomas. Ele tem febre, quando é que começou isso daí aparecer, né? Se ele teve contato com casos semelhantes ou não, se ele teve vacinação anterior, né, vacina para sarampo, vacina para rubéola, para dengue, que poderia ser uma coisa, a gente não tem uma vacina ainda comercialmente disponível no Brasil. Se ele viajou, né, isso valia muito para sarampo quando a gente estava com a
eliminação, né, certificada, porque se ele tivesse viajado, por exemplo, para a Europa, onde os países baixaram a guarda lá para sarampo, deixaram de vacinar, porque fazia muito tempo que eles não viam. Então, eu vou nesse conjunto de dados, eu vou suspeitar e dirigir meus exames laboratoriais para alguma direção, ou para um conjunto, né? Já que é uma síndrome que ele tem aí, né? Uma síndrome exantemática. É muito importante eu definir o que eu chamo de caso para notificar, quer seja na suspeição, quer seja quando eu confirmo. Por quê? Porque eu estando em São Paulo, é importante que eu chame de um caso suspeito de sarampo, um caso suspeito de coronavírus, ou do mesmo jeito que uma pessoa do Sobral, ou de São Gabriel da Cachoeira, né? Porque eu preciso ter comparabilidade, né? Entre os espaços geográficos e os conjuntos populacionais, né? Hoje em dia, eu não, eu estou notificando, considerando suspeito, pessoas de Covid-19, pessoas com síndrome respiratória aguda, para entrar de novo no nosso exemplo atual, né? Só que muitos desses casos não são Covid-19, são influenza, são vírus influenza, né? Mas a suspeição, ele vai levar em consideração os sinais, sintomas, a história clínica e outras, para outras doenças, países de origem, no começo do Covid também, o país de origem também era importante, as viagens recentes, né? E o caso confirmado vai depender também do que eu estou investigando, porque ele pode ser por exames laboratoriais e quadro clínico, como ocorre com o Covid-19, que eu preciso ter um PCR positivo, um RT-PCR positivo, ou eu posso, em outras doenças, por exemplo, dengue, eu posso confirmar com um critério clínico epidemiológico. No começo a gente faz sorologia, faz PCR, mas se fica em níveis muito altos, epidêmicos, os laboratórios até perdem a capacidade de fazer os exames e a gente pode confirmar por critério clínico epidemiológico. Nós temos sistemas de notificação, o SINAM, o mais tradicional é o SINAM, que é o Sistema Nacional de Informações de Agravos de Notificação. A Covid agora está usando uma outra plataforma. Nós lançamos mão, quando estamos analisando os dados, de outros sistemas, como o Sistema de Informação de Mortalidade, né, que às vezes escapa do SINAM, mas eu encontro o caso no SIM, Sistema de Mortalidade. A notificação compulsória, ela deve ser feita não é só por profissionais de saúde, mas qualquer cidadão, diretor de escola, enfim, ou qualquer pessoa, né? E ela tem algumas formas de serem feitas a notificação, a forma ativa, a forma universal, a forma amostral. Nós vamos conversar um pouco sobre isso agora. Então, a busca ativa é quando eu ativamente vou aprimorar a detecção de casos através de visitas periódicas a serviços de saúde, a instituições, a domicílios, nos casos dos contactantes de doença meningocócica ou de tuberculose, isso é mandatório, né? Então, a meningocócica eu já falei anteriormente, a tuberculose eu preciso também fazer visita buscativa, porque eu preciso ver casos, outros casos de tuberculose, por exemplo, os contatos mais próximos, como familiares, e inclusive investigar se tem o caso de tuberculose ou se tem uma infecção latente por tuberculose, que nós vamos discutir em outra aula, né? E laboratórios e farmácias, geralmente dentro dos hospitais, né? O núcleo de vigilância epidemiológica do HC tem esse tipo de vigilância e ele busca, através de sistemas informatizados também, desses vários
espaços do complexo hospitalar, identificar pistas, né, para aprimorar a detecção de casos, né. Isso nós já falamos. Existe uma coisa mais recente, né, mas já tem um certo tempo, desde 2004, que são o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar, que foi criado por essa portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Por quê? Porque várias doenças, quando graves ou doenças emergentes ou reemergentes, elas acabam indo parar em hospitais, em pronto-socorro de hospitais, né? O estado de São Paulo tem 56 núcleos hospitalares de epidemiologia, o Brasil tem outros tantos, né? Isso aumenta muito a capacidade do sistema de estar identificando essas doenças, né? A busca ativa, ela também pode ser feita através de rastreamento com palavras-chave em sites como Promed, Twitter, sites de veículos de comunicação, entre outros. A questão da notificação universal e amostral. A notificação, na maioria dos casos, ela busca trabalhar com o universo dos casos que estão ocorrendo, como, por exemplo, a Covid nesse momento. Só que em circunstâncias outras, como na influenza, você trabalha com serviços sentinela. Por que existem esses serviços sentinela? Eles podem ser úteis para doenças comuns, nas quais a contagem de todos os casos não é importante, mas para as medidas de controle é importante eu caracterizar as cepas, né, não baseadas em casos só individuais, mas em serviços sentinelas, né? Ele envolve um número limitado de serviços e ele tem o objetivo de acompanhar o comportamento epidemiológico de diferentes subtipos virais, identificando novos subtipos, para contribuir na definição da composição das vacinas, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Em São Paulo, a gente tem 22 serviços sentinela, são coletadas amostras de secreção respiratória de pacientes com síndrome gripal, 5 amostras por semana durante todo o ano, e essas amostras são submetidas a exames laboratoriais do Instituto Adolfo Lutz para caracterização viral. Outros laboratórios do Brasil também fazem isso e outros laboratórios do mundo também fazem isso para subsidiar a formulação das vacinas anuais da influenza. Agora eu vou passar para eventos sentinela, que também está dentro do tópico detecção de casos e notificação, e não são mais os serviços, agora são eventos. Os eventos, ele aumenta a sensibilidade do sistema para identificar os casos, né? E quando é que a gente usa? A gente pode usar ou óbitos ou determinadas síndromes, por exemplo, síndrome febril exantemática. Na época que a gente estava na fase de eliminação, era para identificar sarampo e rubéola. Óbitos por síndrome respiratória aguda, para identificar essas epidemias com novos tipos virais, principalmente de influenza. E óbitos de primatas não humanos, que é um bem conhecido nosso, que ele é sentinela para a circulação do vírus da febre amarela. Então, sempre que ocorre um aumento de casos de febre amarela, é antecedido por morte de primatas não humanos. Então, a gente tem que existe toda uma rede de observação dessa situação para ajudar também a questão de você preceder a possibilidade de estar aumentando a cobertura vacinal na região.
Vou falar um pouco agora de eventos de massa, que são eventos que historicamente acontecem, né? Mais na vigência do Regulamento Sanitário Internacional, e desses eventos mais que aconteceram nesse século XXI também, ele começou a ser pensado, né? Então, esses eventos de massa, eles preveem uma circulação muito grande de pessoas internacionalmente, podem disseminar doenças, principalmente de natureza infecciosa, e podem reintroduzir ou introduzir doenças já eliminadas em algumas regiões, né? Então, o primeiro evento de massa que aconteceu depois do Regulamento Sanitário Internacional foi o Hajj, que é aquela peregrinação dos muçulmanos à Meca, né, uma vez na vida pelos homens. São pessoas de várias idades, de diferentes culturas e línguas, e na emergência do vírus H1N1, o país ainda depois, em 2010, que foi desenvolvida a vacina, quer dizer, o evento que houve em 2011, ele ainda contava com um número não muito grande de pessoas vacinadas, né? Então, eles entenderam que seria interessante fazer uma vigilância mais ativa através de tecnologia de informação para aumentar a efetividade, e eles construíram, elaboraram questionários, carregaram em servidores pela internet para as pessoas usarem laptops e smartphones. E os investigadores ficavam em lugares estrategicamente colocados, clínicas, hospitais, dentro desses eventos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente aprendendo isso com essa experiência, em 2013, quando houve a Jornada da Juventude, que o Papa veio até o Brasil, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, foi dentro da Basílica existia um ambulatório que as pessoas se dirigiam ao ter algum problema, e existia uma pessoa observando o atendimento médico e coletando os dados, além de que havia um mapeamento de todas as regiões do mundo de onde os jovens vieram e qual o perfil epidemiológico de doença nesses locais. Também a mesma estratégia foi usada na Copa de 2014 e na Olimpíada. Tudo que eu falei até agora foi sobre detecção de casos. Todas as outras coisas que estão dentro da operacionalização do sistema, nós já fomos conversando durante essa explanação. Então, a investigação epidemiológica, que é o próximo passo, ela requer a investigação clínica e laboratorial, a investigação de campo, que nós já conversamos, que diz respeito a laboratórios, hospitais, a visita à residência, trabalho, estudo, lazer, se a pessoa viajou para onde, o que estava acontecendo nesses locais, tudo isso para a gente oportunamente assim, não perder a oportunidade de tomar as medidas de controle pertinente frente aos casos e aos comunicantes. E todos esses passos, todas essas definições estão nesse guia de vigilância epidemiológica, que a última edição foi em 2019, a terceira edição deles, vocês encontram isso na internet. A produção, a consolidação e análise de dados, nós também fomos conversando, né? É uma coisa importante, porque a gente tem que preencher as fichas de notificação e de investigação, que geralmente os médicos têm um pouco de preguiça, porque é mais um papel, mas assim, sabendo a importância, a gente pode se animar a fazer isso, ou pelo menos a notificar o serviço de vigilância ou do seu hospital, ou da sua região, né?
tem que buscar as informações o mais precisas e completas possíveis, encerrar o caso, se ele, uns exames laboratoriais todos, se ele teve alta, se ele faleceu, eliminar a duplicidade, né? Então, por exemplo, a pessoa está no hospital de campanha com coronavírus, aí ela é notificada lá, ela se agrava, ela vem para o HC, ela é notificada no HC. Então, quando você vai trabalhar com o banco, você precisa eliminar, porque não são duas pessoas, né? Você analisa ao final ou durante, você vai analisando através de softwares estatísticos e vai descrevendo as características ah, desse surto, dessa epidemia, ou os casos em geral que estão acontecendo de outras doenças. E vai fazer as análises necessárias, né? Vai recomendar as medidas de prevenção e controle, que já conversamos bastante. Você vai disponibilizar isso, né? Da forma mais ampla possível, e você vai divulgar essas informações. Então, por exemplo, esse boletim é um boletim semanal do CDC, que é o Center for Disease Control. O Center for Disease Control é como se fosse a nossa Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério ou a nosso CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica, aqui no estado de São Paulo. Então, vamos ver se a gente consegue abrir. Eu não vou abrir, não, para a gente não levar muito tempo, mas aqui eles escrevem sobre vários problemas, né? Se nós formos abrir aqui, nós vamos ver que tem um monte de coronavírus também. Mas tem sobre HIV, testagem de HIV, sobre ideação suicida, problemas de não infecciosos, né? E assim por diante. Aqui nós temos o nosso boletim daqui do estado de São Paulo, aqui basicamente é o coronavírus também. Então, se analisou e você vai divulgar isso para as pessoas estarem inteiradas do que está acontecendo, né? Você, o órgão que você está trabalhando. A divulgação da informação também é muito importante para a população, né? Porque você convida as pessoas a aderir às iniciativas de prevenção e controle, como as campanhas de intervenção, de vacinação, limpar o pratinho para não juntar larva de mosquito, para a questão da dengue. Se você tiver tosse por mais de 3 semanas, vai na unidade básica de saúde. Atualmente, para o Covid-19, fique em casa, que é o que temos para o momento. Já falamos bastante sobre isso também, sobre a avaliação contínua das medidas que a gente está tomando, né? Nós estamos na vigência do distanciamento social, e aqui existe uma bibliografia recomendada, esse guia, você tem todas as questões que nós falamos a respeito, né, nessa terceira edição. Esse livro também vocês conseguem na internet, referente a vários conceitos que a gente veio falando também, e essa outra publicação aqui que não tem internet, né? Deve-se sempre também pesquisar os sites oficiais, né? Além desses, né, o site da OMS, da OPAS, e por hoje é o que a gente vai conversar sobre a questão da vigilância epidemiológica, os sistemas, as suas possibilidades, seus alcances e a sua limitação.